E o programa já começa falando de história. Você sabe qual é a ligação do Parque da Aclimação aqui em São Paulo com o agronegócio brasileiro? É que antes de ser parque, ali funcionava uma fazenda de gado leiteiro. E ela era de grande importância, é de um ícone muito importante quando o assunto é agronegócio no Brasil. Quem conta essa história pra gente é a Renata Maron e o Miguel Daúde. Dá só uma olhada aqui. E a gente começa a nossa primeira parte do passeio aqui no Parque da Aclimação, mostrando o idealizador desse projeto, que é o senhor Carlos Botelho. Ele foi político, agricultor e fundação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a famosa Exalc, que hoje é referência no país. Quem vai contar também um pouco pra gente dessa história é o Miguel Daúde, como a gente viu lá na apresentação, hoje de um jeito falando dessa relação cultura-agronegócio dentro da cidade de São Paulo. O que a gente pode dizer que o Carlos Botelho representou para a agricultura de nosso país, Miguel Daúde? Pois é, Renata, você pode observar que o Parque da Aclimação é um parque em torno de 6 mil pessoas por final de semana frequentam o parque. Mas as pessoas não sabem a origem do Parque da Aclimação. Como você falou, o Carlos Botelho, ele foi um grande produtor. Na época, ele comprou esta área que abrangia desde a Liberdade até o Jardim da Glória, uma área muito extensa. E aqui ele fez uma fazenda com o objetivo de aclimatar os gados que vinham da Holanda. Então aqui o gado entrava, era aclimatado e ia para o interior de São Paulo. Isso deu origem a um projeto do Botelho que era diversificar a agricultura brasileira já naquela época, no século XVIII, XIX, tirando da monocultura do café. E o Parque da Aclimação, nunca vocês poderiam imaginar que teve origem a diversificação da monocultura do café. Então Botelho foi uma pessoa interessante, ele foi senador, ele foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Sim. E também ele teve dentro do seu objetivo a criação, como você colocou, da Escola Agrícola de Piracicaba, que é uma escola célebre, uma escola referência da produção rural no Brasil. Então, Botelho, sem dúvida nenhuma, tem o seu lugar na história que o Bom Dia Campo está recuperando para vocês. Inclusive, tem as outras gerações de Botelho, que inclusive um dos bisnetos dele, então fez um livro contando a história da agricultura, da relação do Parque da Aclimação com o agronegócio, e tem também aí diversas referências. Tem uma das seus objetivos era criar aqui um zoológico. Então, o primeiro zoológico do estado de São Paulo foi aqui no Parque da Aclimação. Tem uma história muito conhecida que fala da fuga de uma cobra sucuri enorme, que a cobra fugiu do seu habitat, deu aí manchete nos jornais na ocasião. Então, o Parque da Aclimação, sem dúvida nenhuma, ele tem uma ligação muito forte com o agronegócio brasileiro, porque nós podemos afirmar que aqui surgiu a diversificação da monocultura do café. Que é ótimo, né? Até hoje a gente fala bastante sobre essa questão de diversificar as culturas, então, porque já que o país é rico aí em clima e tudo mais, há essa possibilidade sim de diversificação. Bom, depois de conhecer um pouco sobre a história do Parque da Aclimação, no bloco passado a gente viu, a Renata Maron e Miguel Daúde, eu te convido a mergulhar um pouco mais nessa história. Portanto, nós vamos receber aqui o bisneto do fundador da Escola Exalc, que lançou um livro sobre o tema e vem conversar ao vivo com a gente. A gente recebe aqui então o senhor Antônio Carlos Botelho de Souza Aranha Neto. Mas que nome grande, hein? Já é uma história o seu nome. Bom dia. O neto você acrescentou. A gente colocou a mais. A mais. Então é Antônio Carlos Botelho Souza Aranha. Já está de bom tamanho já. Eu gostaria de mostrar então esse livro.
Senhor Antônio, é sempre importante resgatarmos toda a história, toda a cultura, principalmente de um parque onde, como o Miguel Daúde falou, passam mais de 6 mil pessoas. Sim. E a maioria das vezes as pessoas nem sequer param para conhecer um pouco da história do local, não? Perfeito, eu inclusive estive com o departamento de parques, isso o ano passado, o ano retrasado, e sugeri a eles, existe na Aclimação um redondo, e poderia ser transformado, não digo num museu, porque o museu é uma coisa talvez um pouco pesada, mas que você colocasse fotografias, painéis de fotografia, de forma que aquele que frequenta o parque tivesse uma noção do que foi aquilo. Um contato, né, com a história. Que foi aquilo há mais de 100 anos. Porque foi de grande importância, sim, principalmente para a agropecuária, não? Não há dúvida. Ele implantou, ele tinha 3 metas na Aclimação. A diversão pública, o primeiro zoológico de São Paulo e a primeira leiteria de São Paulo. Certo. Então, desde 1886 que ele envasava leite e entregava para os vizinhos do parque, os moradores do bairro. O senhor teve contato com o seu bisavô? Não, ele faleceu em 47, eu sou de 42, quer dizer que no fundo a gente não sabe se tem a lembrança da pessoa ou se é uma coisa fotográfica. Certo. E como é que foi resgatar toda essa história? Porque eu vejo aqui no seu livro, é bem recheado com fotos, com arquivos de jornais. Sim. Como foi buscar todo esse arquivo? Bom, o livro surgiu depois do centenário da imigração japonesa. Então foi ele que, vamos supor, assinou com Jorge Tibiriçá a imigração dos japoneses para o Brasil. Isso depois de ter mandado gente da Secretaria da Agricultura para o Havaí, para o Chile, para os Estados Unidos, para ter uma ideia de como eram os japoneses, que nós praticamente desconhecíamos. Então, o pessoal da Secretaria disse que essa imigração foi muito bem recebida nesse país. Então ele assina o decreto e trouxe os primeiros japoneses, através do Kassato Maru, para São Paulo. E nesse centenário, a forma como eles me receberam, o carinho, o respeito que eles tinham pela história. Sabiam de toda essa importância. Pela pessoa que, enfim, foi a responsável por isso tudo, me fez então entrar um pouco mais na vida dele. Tudo isso é guardado pela família, nós temos um acervo muito grande. E comecei então a desenvolver os capítulos e acabei lançando esse livro. Olha só que interessante, são várias fotos mesmo, né, que a gente consegue observar, e são várias histórias que estão reunidas aqui nesse livro. Uma das histórias que eu achei muito curiosa, inclusive o Daúde até comentou na matéria, é que também era um zoológico. Sim, foi e parece que tem uma história de uma sucuri de cerca de 5 metros que fugiu, foi isso? É verdade. Não, em princípio o zoológico era composto de animais nacionais que ele comprava, os amigos enviavam, inclusive o Marechal Rondon, que foi muito amigo dele nas expedições que fazia pelo Brasil, capturava os animais e mandava para Aclimação. E essa quantidade de animais teve um certo interesse durante um tempo. Depois, quando o Carlos Botelho passou o zoológico para os filhos, meu avô achou que havia uma necessidade de trazer coisa nova. Então foi à Alemanha e importou os primeiros camelo, hiena, um urso polar, que era uma coisa, o urso branco polar, que então tinha uma jaula na Aclimação que era alimentada diariamente com barra de gelo que era enviada pela Brahma. Enfim, tem toda uma história de toda essa importação dos bichos, de quanto isso trazia de interesse, de curiosidade para o paulistano que desconhecia. Aí você vê fotografias do desembarque desses bichos em Santos. Quer dizer, foi um verdadeiro alvoroço. Olha aqui, deixa eu mostrar então
a respeito do urso branco, né, o urso polar, os animais que o senhor estava comentando agora há pouco, lá, ó. Olha que interessante, então, realmente um visionário, não? Ele foi acima do tempo. Quer dizer, eu acho que ele enxergou, inclusive, a agricultura de São Paulo bem acima da época dele. Senhor Antônio, onde nós encontramos então o livro? É um pouco difícil. Eu fiz um contato com a Livraria da Vila. Então a Livraria da Vila acredito que ainda deva ter exemplares para vender. Certo. Mas se alguém tiver realmente interesse, se puder entrar em contato comigo... Pode passar então, por gentileza, os seus contatos? Seria um e-mail, AntônioCSAranha@hotmail.com. AntônioCSAranha@hotmail.com. Então podem entrar em contato diretamente para adquirir o livro e conhecer um pouco mais sobre a história. Então na Livraria da Vila. Certo. E também deve ter ainda uns exemplares lá. Para conhecer então a história de Carlos Botelho. Senhor Antônio, eu gostaria até de convidá-lo para quando lançar o livro, né, sobre as fotografias, voltar aqui para mostrar para a gente. Eu estou procurando um editor para ver se eu possa fazer um trabalho que tenha um pouco mais de divulgação. Certo. Que não seja uma coisa de amigos, família. Porque nós precisamos valorizar mais as nossas histórias, não? Sim, não há dúvida. Mais uma vez o seu e-mail, então, até para caso algum editor tenha interesse e também para aquisição do livro, AntônioCSAranha@hotmail.com. Olha lá, já está aparecendo então no GC. Muito obrigado, senhor Antônio, foi um prazer conhecê-lo, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Campo. Um bom dia para o senhor, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Vamos agora, então, conferir algumas histórias interessantes lá sobre o Parque da Aclimação. Vocês estão acompanhando aí, né? O parque era uma fazenda de leite do senhor Carlos Botelho, fundador da Exalc. O Miguel Daúde contou isso daí pra gente ontem. E hoje, o que será que ele vai contar, hein? Vamos dar uma olhada, roda o VT! Vocês estão acompanhando aí belíssimas imagens do Parque da Aclimação na zona central de São Paulo. Hoje nós estamos contando a história do agronegócio com o Parque da Aclimação. O nosso convidado, Miguel Daúde, sempre vai trazer essas curiosidades para vocês. E agora nessa parte, então, Miguel Daúde, a gente vai falar da história dos cisnes, né, aqui no lago, que hoje são 4. Nós temos aqui no Parque da Aclimação, o parque inteiro, eu digo nós porque eu participo. Vamos agora, então, conferir algumas histórias interessantes lá sobre o Parque da Aclimação. Vocês estão acompanhando aí, né? O parque era uma fazenda de leite do senhor Carlos Botelho, fundador da Exalc. O Miguel Daúde contou isso daí pra gente ontem. E hoje, o que será que ele vai contar, hein? Vamos dar uma olhada, roda o VT! Vocês estão acompanhando aí belíssimas imagens do Parque da Aclimação na zona central de São Paulo. Hoje nós estamos contando a história do agronegócio com o Parque da Aclimação. O nosso convidado, Miguel Daúde, sempre vai trazer essas curiosidades para vocês. E agora nessa parte, então, Miguel Daúde, a gente vai falar da história dos cisnes, né, aqui no lago, que hoje são 4. Nós temos aqui no Parque da Aclimação, o parque inteiro, eu digo nós porque eu participo do parque há muito tempo. São 4 cisnes negros, né? Você sabe que os cisnes negros, até a descoberta da Austrália, nunca havia um cisne negro. E hoje tem até livros que fazem referência ao sistema financeiro, que são, de repente, o sistema financeiro vem com uma nova conjuntura e os cisnes negros trouxeram para o mundo essa colocação, ou seja, até então os cisnes todos eram brancos, depois da Austrália os cisnes negros. E o Parque da Aclimação tem aqui 4 cisnes negros que ficam perambulando pelo lago. E sempre você passa por aqui, estava vendo você dar uma olhadinha para ver se eles estão aí. Porque o parque ele tem algumas coisas interessantes, né? Você sabe que
Aqui próximo tem alguns bares, né, bem simples, que os seus donos à noite vinham pegar peixe aqui para vender de aperitivo no dia seguinte. E não pode, porque o lago ele é despoluído, mas ele não está descontaminado, né? E também, uma ocasião, uma criança aí saindo com um pato debaixo do braço, eu perguntei: para onde você vai com esse pato, menino? Ele falou: não, vou levar para minha mãe ver e já venho. Já trago de volta. Quer dizer, na realidade, acho que a mãe dele estava esperando o pato com a panela fervendo, né? Então, é essas coisas. É um lugar público, mas o benefício que essa área traz para São Paulo, você não imagina, porque é uma área verde de 120 mil metros quadrados, incrustado numa selva de pedras. E isso, sem dúvida nenhuma, muitas das pessoas simples, que não podem ir para a praia, que não podem ir para o clube, elas vêm para o Parque da Aclimação para o seu lazer no final de semana. E durante a semana as pessoas correm, andam, praticam o seu esporte. Aqui tem ginásticas das mais diversas modalidades. Então é um lugar interessante. Agora, o mais interessante é que o Parque da Aclimação começou por iniciativa de um agricultor que hoje ainda preserva essa área. Antes, nós vamos conferir então a colônia de japoneses que veio desbravar o Brasil e teve uma importante participação na agricultura aqui do país. Está representada lá no Parque da Aclimação. O fundador do espaço e também da Escola Agrícola Luiz de Queiroz, a Exalc, ajudou e acolheu todos os imigrantes. Em homenagem, mandou fazer um jardim japonês, e quem conta essa história pra gente é o Miguel Daúde. Rodou, VT! E vocês estão vendo aí imagens lindas do Jardim Japonês, que é um dos locais aqui do Parque da Aclimação. E por que Jardim Japonês tem essa ligação com o agronegócio? Bom, a gente sabe que a imigração japonesa foi uma das grandes responsáveis por introduzir a agricultura e melhorar as culturas aqui em nosso país. E o Carlos Botelho, idealizador desse parque, foi um dos responsáveis pela ajuda de trazer então essa colônia japonesa para cá. Miguel Daúde, já falamos também sobre isso algumas vezes. Os japoneses, eles até hoje, né, ajudam o Brasil, os brasileiros, nessa troca de informações com a agricultura. Sem dúvida, os japoneses foram desbravadores, né? Muitos deles foram para o interior do Pará plantar pimenta, né? Quando não se tinha nem estrada. Na época em que Carlos Botelho, que foi o idealizador do Parque da Aclimação, ele resolveu incentivar a migração de japoneses exatamente dentro do seu projeto de diversificar a monocultura do café no Brasil. E uma das estratégias era trazer os japoneses para cá. Então, por isso que aqui no parque tem um jardim japonês em reconhecimento a participação dos japoneses hoje na agricultura brasileira. E é isso justamente o que foi a nossa proposta do Bom Dia Campo, de levar para vocês mais cultura, mais conhecimento aqui com o Miguel Daúde. Tirar ele do eixo, né? Deixar ele sem a gravata, de um jeito mais humano, que a gente pode dizer assim, popular, né? Mas você sabe que é gostoso. O parque tem várias histórias interessantes. Eu acho que a proposta é essa. Como hoje nós mostramos o parque, amanhã nós vamos mostrar outro ponto em que tem a ligação com o agronegócio e que muitas vezes nós não fazemos essa relação. Tá ok, eu fico muito feliz com a sua estreia, com a sua presença aqui com a gente hoje e de poder difundir esse conhecimento de uma outra maneira, de um outro jeito para vocês. Muito obrigada. Espero que a gente esteja aí com o pé direito, né? Pé direito.